Amigo torcedor vascaíno, nada que um dia após o outro. E após o vexame que o Vasco sofreu ontem no Beira-Rio para o Internacional, a chave já foi virada, a janela de transferências está perto de se abrir e o Vasco passa a olhar o quanto antes para reforçar esse elenco. Pois o alerta ontem no Beira-Rio foi mais ligado do que nunca. Eu vou trazer, é claro, isso para você aqui nesse vídeo, além dessas muitas outras informações, muitas outras novidades para você aqui. E agora, neste seu Boa Noite Gigante, o último vídeo deste seu domingão, que chega, é claro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno, tá? Então se você está aqui no canal diariamente, sempre ligado, e ainda não é um inscrito, acompanhe o nosso crescimento, se inscreva no nosso canal, venha o quanto antes, é claro, fazer parte da nossa família, pois eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Boa Noite Gigante, falando, né, sobre o que aconteceu ontem no Beira-Rio, porque é difícil até falar alguma coisa, ninguém esperava que o Vasco da Gama viesse a ser goleado. E volto a repetir, eu tenho visto muita gente me mandando mensagem nas redes sociais ou colocando aqui no chat: Lucas, você desmereceu o Inter. E não é desmerecer o Internacional, eu sei da qualidade do Internacional, ainda mais jogando dentro de sua casa, dentro do Beira-Rio. Só que eu pude acompanhar a partida do Internacional na última terça-feira contra o Atlético, gente. O Atlético é um clube de segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E o Inter, com um a mais, durante praticamente todo o segundo tempo, sofreu para vencer o Atlético pelo placar de 3-2. O Inter não é uma equipe ótima, excelente, média. Uma equipe padrão Vasco, inclusive, com um elenco ainda pior do que o do Vasco da Gama. Só que o Vasco ontem, ele entrou em campo com 5 desfalques. E automaticamente, os desfalques do Vasco da Gama, e um elenco que é curto, infelizmente, do Vasco, pesa. O Vasco da Gama ele não tinha o Adson, não tinha o Spinelli, não tinha o Rojas, que era a criação, o Thiago Mendes, que é uma peça fundamental, o Paulo Henrique, que é uma peça fundamental. E ontem, nitidamente, os desfalques que o Vasco da Gama teve durante a partida fizeram muita falta e foram fundamentais para a derrota do Vasco. Não apenas os desfalques, tudo o que aconteceu durante os 90 minutos, a falha do goleiro Léo Jardim, dando a bola, né, no pé do Carboneiro do Internacional, tentando inventar, sair com a bola nos pés, chuta essa bola pra frente, rifa, vamos esquecer isso. Essa palhaçada, né, do técnico Fernando Diniz, de toquinho atrás, que parece que infiltrou na cabeça desse elenco do Vasco da Gama, chuta a bola pra frente, desfaz da bola, bota pra brigar, bota pra disputar. A questão envolvendo a postura do sistema defensivo, Carlos Cuesta e Robert Renan foram completamente envolvidos pelo sistema ofensivo do Internacional. A cada contra-ataque era um sofrimento para o torcedor vascaíno. Estavam perdidas essa dupla de zaga do Vasco. O ataque inoperante, sem força, que começou com Gomes, Nuno Moreira, né? E o Brenner, sem força, ataque fraco. Tietê caindo pelo lado direito muito mal. Aí no segundo tempo o Renato tentou as mudanças, colocando o Marino e o David, de nada adiantou também. Então assim, tudo no Vasco da Gama ontem foi ruim. Nada o Renato acertou, nada o Vasco, dentro das 4 linhas, olhando os jogadores, deu certo. E o Renato ontem falou, é claro, na entrevista coletiva, sobre o desempenho do elenco. E eu trago aqui as palavras de Renato Portaluppi sobre o que ele achou da partida para vocês. Se liga só. Falta de atenção. E o Internacional soube aproveitar. O Internacional tem jogadores de qualidade. Nós entregamos, nós falhamos, nós dormimos um pouco. E o Internacional se aproveitou.
É bem simples. Então não importa o esquema, não importa os jogadores de marcação, mais técnico aqui, mas não. Independente do time que estava em campo. Nós entregamos. Entramos com som e o Internacional soube se aproveitar. E aproveitou bem. E custou barato hoje, hein? Custou barato, já falei para eles. Foi barato pelo que nós apresentamos, principalmente no primeiro tempo. Eu, para te falar a verdade, estava torcendo para o jogo acabar. Porque a coisa estava feia, mas depois no final deu com 10 homens. Então, amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Renato Portaluppi sobre aquilo que ele achou do desempenho do Vasco da Gama ontem, mandou a real, né, sobre a vergonha que o Vasco da Gama infelizmente cometeu dentro das 4 linhas. A rodada, né, do Campeonato Brasileiro, essa 16ª ainda não acabou. Teremos jogos ainda durante esse domingo e eu vou trazendo a vocês amanhã no nosso Acorda Vascão tudo, né, após o término dessa rodada e até onde o nosso Vascão poderá terminar essa 14ª rodada de Campeonato Brasileiro, né? Preocupa-se, amigo torcedor, porque o nosso Vasco que começou a rodada na 8ª colocação pode terminar perto da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Inclusive, tá, amigo torcedor vascaíno, falando em rodada, Vasco da Gama que já volta a entrar em campo agora nesse próximo dia 20, na quarta-feira. O Vasco tem pela frente o Olímpia do Paraguai, dentro do Paraguai, pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. É um jogo importante para o Vasco da Gama, caso o Vasco queira realmente essa classificação para as 8ª de final de forma direta, sendo o primeiro classificado, o primeiro colocado do grupo. E para que isso aconteça é fundamental vencer o Olímpia. O Vasco, inclusive, caso consiga vencer o Olímpia no Paraguai, praticamente sela a sua classificação na primeira colocação do grupo. O Vasco no dia 24, ou seja, no domingo que vem, tem o Bragantino em Bragança, no Rio de Janeiro, perdão. Dia 27, numa quarta, tem o Barracas e Central pela Sul-Americana em São Januário para fechar, né, a fase de grupos da competição. E no dia 31, no domingo, fecha esse mês de maio cheio de jogos contra o Atlético Mineiro pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, dentro então do Caldeirão de São Januário, né? Jogos, é claro, que não serão fáceis, mas serão fundamentais para o nosso Cruz Maltino fechar com chave de ouro esse primeiro momento do ano antes dessa parada para a Copa do Mundo de Clubes. Será que dá para vencer quantos desses joguinhos aí que o nosso Vascão terá pela frente, hein, torcedor? Deixa claro, né, a sua opinião nos comentários. E para continuar com esse nosso vídeo, para fechar, inclusive, esse nosso Boa Noite Gigante, ontem, volto a repetir, eu tenho uma certeza e eu permanecerei com ela. Acho que ficou nítido como o elenco do Vasco da Gama é curto. Ficou nítido como, infelizmente, né, o nosso Cruz Maltino, com 5 desfalques, cai muito o nível. O Vasco precisa, o quanto antes, resolver essa situação, resolver essa questão. O Vasco precisa reforçar o seu grupo. O sistema defensivo do Vasco da Gama ontem estava ridículo. Ridículo. Carlos Cuesta mais uma vez errando. Quando não é o Carlos Cuesta, é o Alan Saldívia. Então, assim, esse sistema de defesa do Vasco da Gama ele ainda não se encontrou, cara. E eu acho que ele não vai se encontrar. O Vasco precisa ir ao mercado reforçar essa defesa. E a gente já vem ouvindo falar de vários nomes, né? A Arboleda, no início do ano, na primeira janela de transferências, até o nome do Acunha, se eu não me engano, é um zagueiro do futebol, um zagueiro argentino de Copa do Mundo, né? Chegou a ser especulado no Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco ele tem essa prioridade, não é de hoje, para contratar um zagueiro. O Otamendi, né? Eu falei Acunha, mas era o Otamendi. E nas últimas horas, a imprensa turca trouxe a informação de que o Vasco da Gama vem realizando contato pela contratação do zagueiro Léo Duarte, tá? O Vasco já havia demonstrado interesse no Léo Duarte há algum tempo. O Léo Duarte é um jogador que tem um contrato com o Basak Serrir apenas até o final do mês de junho, ou seja, até o final do mês que vem. Ficará livre no mercado a partir do dia 1º de julho. O interesse do Vasco já é antigo por esse atleta. O Vasco tentou até comprar o jogador na janela do meio do ano passado, mas o valor que o Basak Serrir pediu, o Vasco entendeu que não valeria a pena pagar para ter o jogador.
Então o Vasco foi deixando passar. O jogador não renovou com o Basak Serrir. É um atleta novo, tem 29 anos de idade apenas. Um jogador que é cria das categorias de base do Flamengo. Passou 2 temporadas no Milan. Ele foi vendido do Flamengo para o Milan na época, em 2019, por 10 milhões de euros. Valor próximo hoje é casa de 60 milhões de reais. Valores altos para um zagueiro. Ficou 2 temporadas no clube italiano e já está 6 temporadas seguidas no futebol da Turquia, sendo um dos grandes destaques, tá? Amigo torcedor do futebol turco. E a situação hoje tem um contrato até o final do mês que vem com esse clube, ficará logo em seguida livre no mercado. O Vasco, de acordo com informações da imprensa turca, já havia demonstrado interesse há um tempo e hoje vem mantendo contato para contratar o jogador. Então, é mais uma confirmação de que o Vasco quer um zagueiro no mercado, é uma contratação que o Vasco da Gama trata com certa urgência. Renato Portaluppi quer um zagueiro líder, experiente, que possa ajudar esse sistema defensivo do Vasco, por entender que nem Cuesta, nem Saldívia, nem Robert Renan têm essa experiência necessária para um jogador da posição. Estamos falando de um Léo Duarte com 29 anos, que com toda certeza poderia ajudar muito o Vasco. E está, pelo menos, confirmado que o interesse é real. Agora, do interesse por uma contratação é bem distante. Entretanto, tem um fator muito positivo, que é um atleta livre no mercado e o Vasco não teria gastos para tê-lo no elenco. Seria um bom reforço? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Bom, amigo torcedor Cruz Maltino, se você gostaria dessa contratação, deixa claro a sua opinião nos comentários. Agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desse domingão. E já já eu tô de volta com ainda mais informações e novidades para todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, né? Saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.